Um lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfaz uma determinada condição. Existem alguns lugares geométricos bastante conhecidos, que são características já bastante utilizadas. No entanto, eu posso determinar um conjunto qualquer de pontos que satisfaçam uma determinada condição e esse ser o lugar geométrico que eu estou tratando. Então, tudo depende daquilo que eu defino. Alguns exemplos de lugares geométricos bastante usados. O primeiro caso, eu acho que o mais simples, seria pensar numa circunferência. O que define uma circunferência? É um conjunto de pontos que equidista de um ponto fixo. E essa equidistância tem a ver com uma distância pré-determinada. Então eu posso afirmar o seguinte: os pontos que fazem parte de uma circunferência só estarão na circunferência, vou chamar o ponto de P, tá? Um ponto genérico, só vai estar na circunferência se a distância do P até o C for igual a uma constante R. No fundo, o que a gente está fazendo é isso aqui. Olho para uma circunferência, existe o centro dela, pré-determinado, então eu preciso ter um ponto como referência e existe uma distância também como referência, que vai ser o que a gente chama de raio dela. Um ponto qualquer só estará sobre a circunferência, esse ponto qualquer eu estou representando por P, que é um ponto genérico, vou marcá-lo aqui P. Eu só posso dizer que ele pertence à circunferência se a distância dele até o C for igual ao R. Se essa distância aqui for o R, ele é um ponto da circunferência. Se essa distância fosse maior ou menor, não era mais um ponto da circunferência. Perceba que você tem aqui um conjunto infinito de pontos que satisfazem essa condição. E existem infinitos pontos que não satisfazem, que estão fora ou dentro da circunferência. Você poderia inclusive determinar o círculo, também poderia ser um lugar geométrico. São os pontos ou conjunto de pontos cuja distância até o centro a distância é menor ou igual ao raio. Então todos os pontos que têm distância ou menor ou igual ao raio constituem o círculo. Você poderia também então determinar esse lugar geométrico. Um outro lugar geométrico bastante comum que a gente trabalha é com a mediatriz. O que é mediatriz de um segmento? Mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo seu ponto médio. Então, se eu fosse construir um segmento AB qualquer, vamos dizer que aqui eu tenho um segmento AB. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. A mediatriz teria que ser uma reta perpendicular ao segmento, tem que formar 90 graus, e tem que passar pelo seu ponto médio. Vamos supor que esteja aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais fino. Vou falar que essa reta é perpendicular ao segmento e que passa pelo seu ponto médio. Divide o segmento em duas partes iguais. Ok, construir uma mediatriz ou saber a definição, tudo bem, eu consigo. Agora, o que determina, afinal, esse lugar geométrico? Qual é a característica? A gente fala que lugar geométrico é um conjunto de pontos que satisfaz uma condição. Ali a condição era que a distância até o C fosse igual ao R. Nesse caso, o que eu tenho que definir? Se eu pegar qualquer ponto sobre a mediatriz, vamos dizer que de novo eu tenho um ponto genérico P. Qualquer desses pontos só estará na mediatriz se a distância até o vértice A, ou a extremidade A, digamos assim, extremidade do segmento, for igual à distância até o segmento B. É como se eu fizesse um triângulo isósceles. Em qualquer ponto que eu pegue sobre a mediatriz, eu consigo criar um triângulo isósceles, sendo que os dois extremos do meu segmento serão vértices desse triângulo e que o AB seria a base desse triângulo isósceles. Então essa distância é igual a essa.
Isso vale, como eu disse, para qualquer ponto sobre a mediatriz. Então, a condição para que um ponto esteja na mediatriz é que a distância dele até um extremo A é igual à distância dele até o extremo B. Se eu pegar todos os pontos que satisfazem essa condição, eu acabo por construir a mediatriz. Um terceiro lugar geométrico bastante comum, bastante conhecido, é a bissetriz. Bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais. Aqui a gente pode extrapolar a ideia de bissetriz pensando como uma reta e não uma semi-reta, porque ela pode ter, deixa eu mudar a cor aqui, uma continuidade para o outro ângulo, que seria o ângulo oposto pelo vértice. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho um ângulo determinado. Esse ângulo determinado é por dois segmentos de reta. Se eu prolongasse esses segmentos, eu teria duas retas. Então, são duas retas concorrentes. Estou prolongando aqui e aqui. Então, a princípio, eu estou olhando para este ângulo aqui, determinado pelas duas retas. Vamos fazer um destaque aqui em verde. Esse é o meu ângulo. Onde estaria a bissetriz? A bissetriz passaria dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Dois ângulos congruentes. Como eu disse que a gente poderia extrapolar esse conceito, você pode expandir para o lado de cá, porque os dois ângulos são opostos pelo vértice e, portanto, a bissetriz de um é a continuidade da bissetriz do outro, dando uma reta. São duas semi-retas, uma que tem começo aqui não tem fim para lá, outra que tem começo aqui não tem fim para cá. Portanto, o que eu tenho um conjunto de pontos que satisfaz uma determinada condição. Mas que condição? Aqui a gente falava dos ângulos. Na verdade, quando a gente está pensando num lugar geométrico, você está pensando em relação a um ponto. Veja lá, a circunferência, a distância do ponto até o C é constante, é o raio. Nesse caso, distância do ponto até um extremo igual a distância do ponto até o outro extremo. No caso da bissetriz, pegue um ponto qualquer da sua bissetriz. Deixa eu marcar aqui um ponto P genérico. O que ele tem de característica? A distância que ele está da reta R, vou chamar essa reta aqui de R e essa de S, é a mesma que ele está da reta S. Cuidado, lembre-se que a distância de um ponto a uma reta é a menor possível, portanto aquela que forma 90 graus com a reta. Então, nesse caso, a gente pode determinar que a distância do ponto até a reta R tem que ser igual à distância do ponto até a reta S. Esses são alguns dos exemplos de lugares geométricos bem determinados, bem conhecidos, que estão dependendo dessas três condições dadas. Mas, como eu disse no início, você pode escrever um lugar geométrico de acordo com a condição que você crie, e aí você vai ter um conjunto de pontos que vai satisfazer aquela condição. Por enquanto é isso.